Mano, seja bem-vindo ao The Video. Eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E, gente, eu achei que eu ia passar todo o período sem ter que fazer um vídeo da guerra, mas foi inevitável e hoje a gente vai ter que falar aí sobre o que tá acontecendo na Rússia com a Ucrânia, tá bom? Vocês vão entender que pra gente que também é voltado aos tênis, apaixonado por tênis e tal, está acontecendo umas movimentações que é importante a gente abordar. Dito tudo isso, vamos a esse vídeo então. Vladimir Putin, o presidente da Rússia, é um cara bastante estratégico, frio, calculista e jamais ele pensou em atacar a Ucrânia sem que tivesse sanções. Então, todo momento ele pensou nos benefícios e malefícios que atacar a Ucrânia causaria a ele e ao país dele. Isso é óbvio, qualquer presidente de qualquer nação pensaria antes de atacar alguém que sofreria sanções, não é mesmo? Ainda mais se tratando de um país que estava flertando com a OTAN. Acontece, aí já é uma opinião minha, eu acredito que ele não pensou quanto que a população mundial seria solidária à Ucrânia, que também não é nenhuma santa. E mais uma vez, gente, eu não tô aqui para falar aí a fundo sobre economia, política. A ideia é que a gente falar sobre o assunto específico que eu tô chegando. Eu tô só criando aqui um cenário do que tá acontecendo superficialmente para que a gente chegue no assunto sabendo sobre o que se trata. Agora que eu ilustrei superficialmente, como eu falei, a gente vai aprofundar ao assunto que eu quero chegar. Por exemplo, nos primeiros dias de ataque, a Rússia já sofreu sanções de outros países, o que já era esperado, né? Agora, algumas outras coisas que foram acontecendo a partir daí, eu acredito que possivelmente ele não estava pensando, mas até aí tudo bem também. Acontece que, assim que começaram os ataques à Ucrânia, algumas empresas, alguns serviços governamentais ou não, começaram ali a criar sanções, como eu já falei. Uma delas que é muito importante é a SWIFT, que é um serviço, né, que, por exemplo, eu seria impactado diretamente, todos os criadores de conteúdos do YouTube seriam impactados ou foram, né, impactados diretamente. O que é o SWIFT? SWIFT é um serviço de telecomunicações financeiras interbancárias, ou seja, todas as transferências de um país para o outro precisa de um código SWIFT, precisa passar por esse serviço para que gere um código e aí você passe para o seu banco onde você quer receber e aí o banco que está transferindo de outro país vai transferir para sua conta, no caso no Brasil ou em algum país que você tiver. Ou seja, todas as transações internacionais, elas não estão sendo recebidas para quem iria receber lá na Rússia. Isso já foi um passo muito grande, tá? O Putin até apareceu lá dizendo que eles têm os próprios serviços e eles não precisariam. O que eu acho um pouco viável, alguma hora isso vai se acertar, isso é fato, mas muita gente que depende dessas transferências, elas já vão sofrer um impacto muito grande. Como eu falei, criadores de conteúdos, assim como eu, a gente precisa solicitar o código SWIFT, passar para o nosso banco para que a gente possa receber os nossos ônus por estar produzindo conteúdo. E aí então, a partir daí começaram algumas sanções, como eu falei, de empresas privadas também. Eu vou citar algumas aqui das quais são conhecidas aqui no Brasil, como a Boeing, que é extremamente conhecida, a Apple, a Shell, Ericsson, Disney, Warner, Sony, Airbus, HSBC, Visa, Mastercard, várias montadoras como Ford, Volvo, Renault, Honda, Hyundai, Toyota, cara, são diversas e diversas empresas, desde, como eu falei, petrolíferas como a Shell, montadoras de carros, telecomunicação e por aí vai. Muitas empresas privadas tiveram sanções, algumas paralisaram as produções, algumas paralisaram o serviço, algumas tiveram algumas reduções, mas todas essas e diversas outras também criaram algumas sanções para poder operar na Rússia. Deu para entender, para quem estava desinformado, o cenário que se está criando. Isso, gente, até o momento que eu tô gravando, que é um dia antes de eu postar esse vídeo. Então, pode até ser que durante o momento que eu estiver postando o vídeo, outras coisas, ou essas empresas, ou outras empresas podem ter aparecido também, ou evoluindo nas sanções dos quais essas próprias empresas impuseram. Por exemplo, agora vamos entrar no nosso universo, tá bom? A Adidas, que foi a primeira a criar uma espécie de sanção, quebrou a parceria que tinha com a Federação de Futebol da Rússia. Então, essa foi a primeira ação que a Adidas fez, pelo menos até o momento. Muito tímida, uma ação muito tímida. Na verdade, foi só um apoio, ela não tirou a operação. Até o momento, não tomou atitudes que façam algum sentido, que tenham de fato algum peso econômico para o país, tá bom? Então, até o momento, uma marca alemã que faz parte da OTAN ainda não se posicionou, né, a respeito de fato de parar suas operações. Outra coisa, em segundo lugar, na verdade, foi a primeira de fato a se posicionar, né, mas ficou em segundo após
após o que a Adidas falou, foi a Nike se posicionando. E aí, cara, quando eu recebi essa notificação, eu fiquei maluco. A Nike disse que estaria parando as operações, essa foi a notificação. A Nike estava parando as operações na Rússia. E aí eu pensei, pô, que da hora, a Nike reprova a guerra, logo estará ausente, né? Ela não estará presente lá durante este período. Eu achei interessantíssimo, falei, pô, legal. E aí realmente eu fui pesquisar a respeito, fui entender o que estava acontecendo e na verdade eu entrei lá no site da Nike e essa aí então é a mensagem que tá quando você abre o site da Rússia. Leu aí? Não, agora brincadeiras à parte, né? Tava em russo, mas traduzindo tá isso aí. E aí isso me chateou um pouco, porque como vocês podem ver, a tradução tá dizendo que a Nike tá suspendendo as operações online, né? Você não consegue comprar nenhum produto online porque eles não sabem se vão conseguir ou não distribuí-las. E aí embaixo tem o link ali, né, com os endereços das lojas mais próximas de você. Como eu falei, confesso que fiquei muito animado quando eu vi que a Nike não queria estar num país onde estava atacando o outro e eu falei, pô, que legal eles se posicionarem desse jeito. Depois eu entendi que não era sobre isso. E se foi, eles foram muito sutis também em deixar claro isso. Não ficou claro que eles não estavam ali mais por causa disso. Eles pensaram só neles mesmo. Tipo, a gente não vai vender porque a gente não sabe se a gente vai conseguir entregar ou não. Então, não sabe se vai ser alvo de reclamações. E pior ainda, colocaram um link com as lojas físicas, mesmo não estando em guerra o país inteiro, né? Não sei se seria viável as pessoas ficarem circulando na rua, indo atrás de roupas e tênis de esportes, né? É uma opinião minha, né? Eu achei que a forma como a Nike se posicionou, primeiro eu achei que ela era contra a guerra e por isso ela estaria parando suas operações, mesmo que seja temporariamente, mas não foi o que aconteceu. Ela estava preocupada se ia conseguir entregar ou não os produtos. Me chateou. A questão é o seguinte, a partir daí eu pensei em duas coisas que são importantes. Primeiro, esse primeiro passo da Nike, o primeiro passo da Adidas, faça com que outras empresas também de esportes e por aí vai, né? Assim como grandes montadoras fizeram, bancos, isso fomente mais o desejo de outras empresas pararem de investir os seus dinheiros na Rússia, porque dessa forma enfraquece o país financeiramente e ele para de atacar. O que a gente tem que pensar é que vidas estão sendo jogadas fora por questões muitas das vezes pessoais, né? Quando eu me refiro ao Vladimir Putin. Então, realmente, eu acho que essas empresas deveriam de fato se unir e sair de lá, parar os investimentos. Claro que isso também gera um grande problema financeiro para as pessoas depois, mas foi o país delas, o presidente que foi eleito, entre aspas, estava lá e decidido por elas. Inclusive, o presidente tem um apoio muito grande da população, então eles que sofram as consequências financeiras depois, mas que pelo menos não morram pessoas com bombas nas suas cabeças, né? E a outra coisa muito importante é que essas empresas gigantescas, elas possam depois colaborar com as famílias que foram impactadas por isso, né? Os inocentes e também, inclusive, as pessoas que foram obrigadas a se colocar na linha de frente e possivelmente tenham perdido membros ou perdido a própria vida e suas famílias ficaram desamparadas, né? Já que de ambos os lados, os homens foram obrigados a ficarem no país e lutarem a favor da sua soberania. Então, eu espero que essas grandes empresas, os bilionários, as empresas bilionárias, elas possam depois contribuir para a restituição da vida social das pessoas e para que elas possam de alguma forma voltar a ter uma vida de fato. Uma guerra, o problema depois é psicológico, mas também falta de comida, né? Falta de itens básicos, de higiene, de saúde, etc. Então eu espero que essas empresas elas possam contribuir também depois aí ou até durante com essas pessoas que estão sofrendo os percalços das guerras dos quais elas não gostariam que tivesse acontecendo, né? Estão lá no meio ou na linha de frente. Então é o que eu peço, na verdade, é a minha opinião a respeito de como eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. Gostaria inclusive que aqui embaixo tivesse a sua opinião de como você tem visto essas movimentações das empresas, se você é a favor disso, se você é contra, como que você consegue enxergar o futuro disso, né? Se a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Digo mais, se isso também impactará financeiramente ou de alguma outra forma aqui o Brasil, né? Se nós vamos ser de fato impactados, se essa guerra inclusive pode se tornar uma guerra realmente, uma terceira guerra mundial, se outros países começarem a também quererem colaborar, é um momento tenso do qual a gente tem que pensar. Trouxe aqui, na verdade, esse debate pensando, como eu falei no começo do vídeo, em relação ao que a Nike e a Adidas se posicionaram agora, então eu me vi obrigado a falar desse assunto, mas gostaria de ir além disso, gostaria que vocês comentassem aqui embaixo a opinião de vocês, como vocês estão enxergando, como vocês estão se informando, tendo isso em vista, o que vocês enxergam para o futuro. Gostaria muito, até porque estou deveras preocupado com o futuro. Então, agradeço por ter ficado até aqui. O canal é sobre tênis
geralmente eu sou mais alegre, geralmente sou mais positivo, mas no dia de hoje a gente não dá pra ser também o baoba, tudo não é o baoba. Até o próximo vídeo, deixa seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo, Devit é nóis, falou!